Cara, sabe aquele dia que você chega cansado em casa, depois de ter trabalhado o dia inteiro, às vezes estudado, cansado mesmo? Você se joga no sofá e começa a pensar sobre aqueles boletos que você tem para pagar, sobre aqueles problemas que você ainda não resolveu. Olha para si mesmo e não consegue sentir que aquele é o corpo que você queria ter. Começa a se questionar se a vida que você está tendo era realmente a vida que você gostaria de ter. Se você não está estagnado ou se as coisas na sua vida não estão acontecendo como realmente você acha que você merecesse. Aí nesse momento você pega o seu celular, abre o Instagram e começa a rolar o feed. E aí aparece aquele cara falando: cansado de tanto trabalhar e não ver resultado? Eu descobri um método infalível. Aí naquele momento bate uma esperança absurda, como se alguém tivesse encontrado realmente o que você estava buscando. E na hora você não pensa, cara, isso deve ser marketing. Você pensa, é isso, encontrei. Aquela parte do seu cérebro, do pensamento racional, desliga e você vive só a emoção do encontro daquela oportunidade. Aí você clica, assiste um vídeo de 40 minutos sobre como a sua vida vai mudar, passa o cartão de crédito e pronto. Aquela sensação domina o seu ser e você começa a já se sentir melhor porque você fez aquela compra e porque você agora tem um método que vai te ajudar a resolver sua vida. E eu não estou falando nada para julgar ninguém, eu sou um colecionador de cursos online. Eu já comprei curso de produtividade, já comprei curso relacionado à minha profissão, já comprei curso relacionado a como fazer mais dinheiro, já comprei curso de tudo. E eu tentava seguir todos aqueles planos infalíveis para conseguir o sucesso, né? Acordar às 5 horas da manhã, banho gelado, ler um livro por semana, mas aquele gás durava só 3 dias, uma semana no máximo. Bastava um imprevisto, um dia de cansaço, um dia ruim e acabava todo aquele empenho, toda aquela motivação que eu tive no momento de comprar o curso. E o pior nem era perder a grana que eu tinha investido para poder comprar o curso. O pior era olhar para mim e dizer que eu não era suficiente, que eu não prestava para nada, olhar para aquele resultado ruim e começar a tomar conclusões sobre quem eu era. Eu pensava, cara, como é que eu sou um lixo, eu não tenho disciplina, como é que eu não consigo seguir um plano infalível? E foi só depois que eu fui para o outro lado da mesa que eu comecei a entender um pouco mais de como que aquela estratégia funcionava e que, na verdade, a culpa pode até ser parte minha por não ter a persistência, porque eu acredito que sim, com persistência a gente consegue chegar muito longe, mas tem todo um processo químico que acontece na nossa cabeça justamente para que a gente tome decisões impulsivas. O problema não era necessariamente a consistência que eu não tive, mas a consistência que me venderam que eu precisava para que eu pudesse cumprir aquele plano. Foi então que há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de ser porta-voz de uma empresa que vendia uma solução online e que tinha uma parte forte, né, de marketing na internet. E aí depois que eu comecei a ler os roteiros, depois que eu comecei a entender como é que funciona o pensamento por trás de todo o processo de venda, aí que eu entendi como é que funciona o jogo. O que esses cursos vendem é uma consistência binária. Ou você é um robô que faz tudo consistentemente, sem errar e sem falhar, ou você é um fracasso. Não existe meio termo. Eles criaram um plano perfeito. Você basta seguir que você vai conseguir atingir aquele propósito. Eles só se esqueceram que você pega 2 horas de ônibus para poder chegar no trabalho, esqueceram que você tem um filho pequeno que acorda de madrugada, esqueceram que você nem sempre vai ter tempo de fazer a pausa para o seu almoço, esqueceram de uma série de coisas que acontecem na vida real que no laboratório em que eles fizeram aquele processo, aquele método acontecer, geralmente não existia isso. O nosso erro não é falhar na execução desse planejamento. O nosso erro é comprar um mapa de Paris querendo andar em São Paulo. É como se o método mandasse você correr uma maratona, mas você está calçando uma Havaianas. Depois de 2 km, seu pé começa a sangrar e você desiste e começa a se culpar. Por que será que eu não fui capaz de correr essa maratona? A culpa é minha, eu sou incapaz. Então a culpa não é de que você é fraco ou preguiçoso. Só errou a forma de comprar o método de acordo com a sua realidade. Então o real objetivo desses vídeos, né, desses anúncios, não é te ajudar a identificar como colocar aquele plano perfeito na sua rotina. É te gerar vontade de comprar.
Ele te vende o sonho, não te vende o método. Tudo isso é muito bem estudado, eles usam gatilhos mentais, isso todo mundo já sabe. Que o marketing hoje sabe mais sobre a nossa cabeça do que muitas vezes nós mesmos. E os algoritmos estão todos aí para poder facilitar esse acesso para as equipes de marketing. Mas tem muito mais do que gatilhos mentais envolvidos nessa neurociência por trás da atração, por trás do desejo de compra. E nesse vídeo o meu objetivo é explicar para você como você identifica isso e também como você vai utilizar estratégias para poder impedir que você tome más decisões e até uma solução para você que está tentando realmente fazer um método para encaixar algo de bom na sua vida. Muito prazer, meu nome é Felipe Ribeiro, sou profissional de saúde, atualmente estudo medicina e também sou professor da área administrativa. E nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu estudei sobre o método de venda. Todo o roteiro desse vídeo foi baseado em artigos científicos que eu vou colocar na descrição para você poder dar uma olhada e tirar suas próprias conclusões. Então eu queria começar esse vídeo explicando que você só cai no papo desses vendedores não porque você é bobo, mas porque ele usa armas biológicas contra você. E a primeira arma que eles utilizam é o sequestro da amígdala. Essa amígdala não é aquela que fica na garganta, é uma parte que fica lá no fundo do cérebro e controla o nosso instinto de sobrevivência, o nosso instinto de luta e fuga e o nosso medo também. Se você reparar, quase todo o roteiro, de estratégias de marketing, eles têm mais ou menos o mesmo formato. Eles utilizam uma estratégia chamada de PAS, P-A-S. O P significa problema. Eles identificam pessoas com a mesma dor que você, fazem um roteiro todo explicando aquele problema melhor do que você explicaria e depois eles vêm com a segunda parte, o A, a agitação. A agitação é feita para que eles possam cutucar a ferida do seu medo. Por exemplo, se você tem problema com o seu peso, eles falam, iniciam um vídeo falando sobre esse problema e logo depois eles falam que se você continuar com esse problema, você vai morrer sozinho, você vai ter problemas de saúde, você não vai ter um namorado, namorada, enfim, eles cutucam a ferida com aquele problema que inicialmente eles já abordaram. E o S é de solução. Depois que eles abordaram o problema, depois que eles já colocaram o dedo na ferida e fizeram doer, eles vão lá e apresentam uma solução inimaginável, uma solução que você nunca tinha visto antes, um método infalível para você poder resolver aquele problema em uma semana, em um mês, num prazo específico. E nada disso é por acaso. Nesse momento, quando eles aplicam esse método de paz, o que acontece no seu cérebro é justamente o contrário de paz. Ele ativa um sistema de luta e fuga e desliga o nosso córtex pré-frontal, que é como se fosse a parte adulta do nosso cérebro. Enquanto a amígdala é a criança gritando por desespero, o nosso córtex pré-frontal é aquele que fala, calma, vamos pensar a respeito sobre isso. Então, quando o vídeo sequestra a atenção da sua amígdala, ele basicamente desliga o seu cérebro racional, fazendo com que você tome decisões de forma mais emocional do que pensando para poder realmente tomar aquela decisão e fazer aquela compra. Quando eles assustam você com um problema ou com o desfecho que aquele problema pode causar, eles ativam uma espécie de ansiedade dentro de você que faz com que você realmente se sinta desesperado para resolver aquele problema, que você sinta um senso de urgência, como é muito dito dentro do meio do marketing. Desligando a parte adulta do seu cérebro e deixando somente a criança tomar conta, você literalmente fica menos inteligente ao tomar aquele processo de decisão. Você não quer comprar o produto porque você achou ele interessante, você quer um remédio para aquela dor que eles colocaram em você, para aquele medo que eles acabaram de instalar com base no vídeo que você viu. E é aí que entra a segunda arma, a dopamina, que por muitos é identificado como o hormônio do prazer. Mas na verdade ele é tido mais como o hormônio da expectativa. E esse hormônio é muito interessante porque ele libera muito mais sensação de prazer quando você espera pela recompensa do que quando você recebe aquela recompensa. Então o marketing quer vender essa expectativa para você. E quando você clica em comprar, basicamente você já vai receber a carga de dopamina que você precisava para se sentir realizado. Então a própria compra daquele curso faz com que você sinta como se já tivesse resolvido os seus problemas. É a mesma sensação quando você dá um tênis de corrida para uma criança. Ela sente que é mais rápida imediatamente, mas basta ela começar a correr que você percebe que nada mudou na vida dela. Então basta você começar a colocar aquele método em prática que você vai ver que aquela expectativa da idealização
começa a sumir. Aquela segunda-feira chega e você tem que acordar cedo do mesmo jeito, e a criança acorda de madrugada do mesmo jeito, e você percebe que aquele método tão fácil de realizar não é tão fácil quanto você esperava, pelo menos não para a sua rotina. Então o que você comprou foi a dopamina da expectativa e não o resultado do uso daquele método. E ainda tem um detalhe, um cientista chamado Wolfram Schultz, ele descobriu uma coisa chamada erro de predição. A estratégia de marketing, ela não só se contenta em passar para você uma expectativa, mas eles passam uma expectativa completamente irreal, como se fosse bom demais para ser verdade. Você não vai só emagrecer, você vai emagrecer comendo pizza. E na sua cabeça aquilo ativa um pico de dopamina que você simplesmente pensa, meu Deus, isso é muito sensacional, eu preciso disso. Como é que eu nunca pensei nisso antes? E essas falsas promessas, quanto mais irreais elas são e quanto mais você compra essa ideia, mais dopamina você libera naquele momento da compra. E o pior, aquilo começa a ser liberado como se fosse uma droga, como se fosse um vício químico em adquirir aquela dopamina. Então, você inicia aquele processo e logo depois que você viu que aquilo não funcionou, você se sente pior, o que vai fazer com que você se sinta mais vulnerável, o que vai fazer com que o marketing aproveite ainda mais da sua vulnerabilidade, fazendo assim um ciclo vicioso de compra de produtos que você não vai conseguir utilizar. Mas aí você deve estar pensando, Felipe, mas eu vi uma série de depoimentos. Eu vi pessoas que choraram, que falaram que conseguiram chegar a 1 milhão em faturamento na empresa, que emagreceram 40 quilos, que fizeram tudo o que eu gostaria de fazer. Não é possível que, se o método fosse assim tão agressivo, pessoas poderiam realmente chegar em resultados. Não é possível que somente eu não consigo chegar nos resultados, porque eu não posso ser a pessoa que dá o depoimento. Aí está a terceira armadilha do marketing. Existem alguns neurônios chamados de neurônio espelho. Eles são os responsáveis por aquela sensação de tribo. Quando a nossa tribo vai para um lado, nós tendemos a ir para o mesmo lado, afinal a gente não quer morrer sozinho. Isso gera aquele efeito manada. E aí um estudo de um matemático lá em 1940 que veio muito a calhar para esse movimento, que estudava a volta de aviões vindos da guerra e onde que os tiros estavam alocados naqueles aviões que voltavam. E eles começaram a perceber que os tiros estavam acontecendo só em locais que o dano era mínimo, em locais não vitais para o avião. Foi então que esse matemático chamado Abraham Wald descobriu que, na verdade, eles estavam olhando para o lugar errado. Eles estavam olhando os aviões que retornavam e desconsideravam completamente aqueles aviões que haviam caído durante a guerra. Então, na verdade, você está olhando para aquele 1% que deu certo, em vez de olhar para o 99% que comprou da mesma forma que você e caiu no segundo ou terceiro dia. E aquele vídeo de vendas mostra exatamente isso. Mostram pessoas que tiveram sucesso. Inclusive, isso é um ponto interessante para a gente poder falar, porque muitas vezes aqueles vídeos são comprados em plataformas de freelancer. Não sei se vocês já viram, mas existem sites como, por exemplo, o 20 Pila, que você paga 20 a 50 reais para uma pessoa fazer um depoimento falso para o seu produto. Mas vamos considerar esse pessoal e vamos focar naqueles que realmente finalizaram o processo e conseguiram resultados maravilhosos, que eu não duvido que existam. Essas pessoas são o 1%, são as pessoas que conseguem finalizar a maratona, aquelas pessoas que talvez aquele método tenha se encaixado perfeitamente dentro da sua rotina. E obviamente aquele vídeo não vai mostrar as outras 10 mil pessoas que não conseguiram realizar aquele programa até o final devido a alguma dificuldade ou porque são pessoas reais, que têm problemas reais e não vivem num mundo utópico de fantasia em que tudo sai perfeito. Então, no resumo da ópera, eles desligam o seu senso crítico com medo, eles te viciam na sensação de compra e utilizam o efeito manada para que você não questione. É literalmente estudos de neurociência utilizados para poder arrancar o seu dinheiro. Mas aí você pode estar se perguntando, e o que eu faço? Né? O que eu faço para poder escapar dessas armadilhas? Como é que a gente faz para poder resolver esse problema? Ou então, o que a gente vai poder fazer para realmente conseguir alguma coisa, conseguir algo de benéfico para a nossa vida? E a primeira regra, e uma das que mais funciona para esse tipo de venda emocionada não acontecer, é você utilizar a quarentena de 24 horas. O método é extremamente simples. Você viu algo que você quer comprar e você sente aquela euforia. Você percebe agora essa euforia, percebendo que isso tudo é um sistema químico que acontece no seu corpo, e você vai tirar 24 horas para tomar aquela decisão.
Se for uma oferta séria, se for um curso sério, ele vai estar lá disponível depois de 24 horas. Mesmo que aquela oferta miraculosa desapareça, mesmo que o vendedor te fale que você só vai ter aquela condição naquele momento, evite tomar decisões que precisem ser tomadas de imediato, a não ser que seja caso realmente de vida ou morte. Essas decisões a gente precisa tomar. Mas se for uma compra, se for algo que você vai dispor do seu dinheiro para ter que trabalhar para poder chegar num outro objetivo, pode ficar tranquilo. Mesmo que aumente 10% depois daquele momento, aquele vendedor vai querer vender para você independente. Ele vai, se você chorar um pouquinho, ele vai te dar aquele desconto de novo. Mas deixe passar 24 horas para que aquele pico de medo, de ansiedade e de necessidade de compra, para que ele se assimile, para que ele baixe e para que você perceba se você precisa realmente ou não e se aquele método realmente funciona ou não. Dessa forma, em vez de você deixar o seu cérebro ser controlado pela criança, pela amígdala, você vai deixar a parte adulta controlar o seu processo decisório, o córtex pré-frontal. E assim você vai poder tomar decisões com maior racionalidade, pensando mais a respeito sobre o assunto. E até aí você deve estar assim, nossa Felipe, mas que óbvio, né? É claro que se eu pensar a respeito, eu não vou tomar decisão. Mas a verdade é que a gente não faz esse processo e a gente toma as decisões de forma completamente emocionada. Então, faça o óbvio, né? Tome essa decisão pensando. Não deixe com que o vendedor te influencie a tomar uma decisão rápida, sem pensar, sem consultar. Faça realmente uma pesquisa, olhe se aquele produto é aquilo tudo mesmo. Se você olhar, por exemplo, no Reclame Aqui, você vai ver pessoas que compraram e às vezes ficarem insatisfeitas, né? Veja se a proporção está batendo. E a segunda regra, na verdade, é mais voltada para aquele vídeo que a gente é obrigado a assistir, sei lá, 40 minutos de um vídeo que a barrinha começa super rápido e depois ela desacelera brutalmente, para que a gente tenha a sensação de que falta muito pouco para aquele vídeo acabar. Então, eu preciso terminar de ver aquilo porque eu quero ver o preço. E isso também é estratégia, tá, pessoal? Se eles te mostrarem que o produto vale 20 mil reais nos primeiros 5 minutos, você já vai falar, beleza, não tem 20 mil, para mim não interessa. Mas não, eles te apresentam toda aquela mágica, te vendem o seu futuro para que você veja, nossa, o meu futuro, será que vale esse dinheiro? Para que você realmente tome aquele processo, tome aquela decisão de forma totalmente emocionada. Então, a dica é prestar atenção no vídeo. O vídeo te mostra o quê? Ele te mostra o sonho? Ele te mostra a linha final, a linha de chegada? Ou ele te mostra o método? Se o vídeo focar 90% na linha de chegada, feche. Aquele vídeo, na verdade, está sendo feito para que você tenha essa sensação de ansiedade. Ele está sendo feito para que você vislumbre um futuro em que você venceu, sem que você realmente tenha tido qualquer tipo de movimentação para poder chegar nesse futuro. Agora, se o vídeo mostra basicamente o método e você se identificou com aquele método, pode ser realmente que seja uma estratégia viável. Eu não estou falando que todos os cursos são balela. Eu estou falando que grande parte dos cursos não são feitos por pessoas que querem entregar o melhor método. São pessoas que juntaram vários métodos como se fosse um Frankenstein, estão colocando ali como se fosse um método inovador e estão jogando para você ser laboratório deles. Se funcionar, eles vão te utilizar depois. Se não funcionar, problemas, né? Ninguém vai ficar sabendo disso. Então, por exemplo, se aquelas pessoas que estão falando sobre os resultados que elas tiveram, né? Aquelas provas sociais estiverem falando coisas muito vagas, nossa, isso melhorou muito o meu mindset, nossa, isso fez a minha vida mudar, e não estiver falando de coisas reais que você possa futuramente buscar, esquece, é golpe, né? Você não vai estar vendo uma coisa real. Faz o seguinte também, usa a ferramenta, né, de captura do computador, tira um print da tela daquela pessoa que estiver falando, dando o depoimento dela e joga no Google. Se você conseguir achar essa pessoa dando outros depoimentos ou fazendo comerciais de qualquer outra coisa, quer dizer que é um ator, é uma pessoa paga para poder fazer aquele depoimento. Toma muito cuidado com isso. E a terceira regra, que é muito boba, muito básica, mas, assim, cria um senso de urgência tão idiota na gente, que é aquele reloginho que fica fazendo um countdown, né, que fica contando quantas horas você ainda tem aquela oferta. Ignora aquilo. Sabe por quê? Se aquele reloginho chegar a zero, você não vai perder a oferta. Aquilo é um timer fictício.
toda vez que você entrar naquilo, ele vai continuar contando abaixo. Se ele tiver algum identificador de IP, se você realmente estiver sendo, né, tiver o seu IP rastreado ali, ele vai contar normal e vai chegar até 0, beleza. Mas tem alguns que são tão descarados que se você sair e entrar na página, ele reseta. Então assim, não existe um senso de urgência, aquela oferta não vai sumir, entende? Não é como se você precisasse comprar naquele tempo delimitado, aquilo realmente é só utilizado para que você tenha aquela disparada de ansiedade. Putz, eu preciso tomar essa decisão o mais rápido possível. Presta atenção, toda decisão de compra, ok? Toda decisão de compra que você se vê forçado a tomar uma decisão rápida, pode desconfiar. Mas para fechar com chave de ouro, eu não quero só que você evite comprar coisas que vão ser danosas para você. Eu quero que você também utilize práticas que vão te ajudar não só a tomar boas decisões, mas também a conseguir colocar um rumo na sua vida. E o que eu aprendi, pessoal, é que depois de tanto gastar dinheiro com cursos inúteis, pode até ser que eles tinham alguma utilidade, que se eu tivesse perseverado, eles poderiam ter sido sim de alguma valia para mim. Depois de ter gastado tanto dinheiro com isso, eu percebi que é tudo muito simples. Os métodos são muito simples. E a verdade é que o plano mais infalível, ele não está nesses processos miraculosos. Ele está naquela parte simples que a gente consegue realizar todo dia. Ele não está naquele infalível, ele está no possível. É melhor você fazer uma dieta mais ou menos o ano inteiro do que fazer uma dieta miraculosa durante uma semana e depois enfiar o pé na jaca porque você se sentiu mal por não ter cumprido aquela meta. É melhor você estudar meia hora por dia que seja, ou 15 minutos, o que você conseguir, do que você fazer uma maratona, ler 2 livros por semana. Não faz sentido. E aí que entra uma outra tática da neurociência, e essa é muito benéfica para quem quer implementar um novo plano, que seja de emagrecimento, que seja de fazer uma academia, que seja de implementar um novo hábito. E esse método é de um cientista chamado Peter Gollwitzer, que na verdade ele implementa um método de se, então. O que significa? Se eu chegar em casa cansado, não querendo ir para a academia, então eu vou colocar uma roupa de academia e vou fazer 10 minutos de alongamento na sala da minha casa. Se eu chegar em casa querendo pedir um lanche com muita fome, querendo pedir um iFood, eu vou fazer 2 ovos cozidos e diminuir aquela fome inicial para que depois eu tome a decisão do que eu vou comer de fato. Em vez de você colocar uma regra, eu preciso ir na academia todos os dias, e depois de uma falha você se sentir um fracassado, você coloca condições. Você coloca condições de falha mesmo. Se algum dia eu falhar, eu farei o plano B. Desse jeito você abraça a imperfeição, você aceita que as coisas podem dar errado durante a sua rotina e que está tudo bem. Errou num dia, volta, sem chicote, sem culpa. O importante é você manter a consistência. E mesmo que um dia seja quebrado, ele não exclui os dias anteriores em que você venceu. A gente não precisa de mais gurus tentando nos ensinar um método perfeito, pessoas perfeitas com vidas idealizadas e utópicas. A gente precisa de pessoas reais fazendo o bom no simples. Nós precisamos de pessoas que sabem fazer o básico bem feito e que ensinem a fazer o básico bem feito. Essa é a estratégia máxima para que a gente não se iluda com métodos idealizados de pessoas fora da curva, para que a gente consiga encaixar na nossa rotina real coisas reais. Então vamos fazer um combinado. Aqui nos comentários eu queria que você colocasse uma meta ou um curso que você pagou esse ano para resolver algum tipo de pendência na sua vida e não cumpriu. E ao lado dessa meta eu queria que você colocasse um método de se então. Se você não conseguir cumprir aquela meta da forma que você gostaria, então você vai fazer o quê? Qual é seu plano B? Eu agradeço muito a paciência de vocês e para mais vídeos como esse é só você se inscrever, é só você deixar o seu joinha que eu vou continuar fazendo. Eu gostaria de agradecer muito a paciência e lembrar que todos os artigos que eu utilizei para fazer o roteiro desse vídeo estão aqui na descrição, você pode dar uma olhada lá e tirar suas próprias conclusões. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, eu sou só um pesquisador, sou uma pessoa que gosta de buscar a verdade nas coisas e que tudo que eu falo aqui é para melhorar a sua vida e também melhorar a minha, que com as minhas pesquisas eu também vou melhorando a forma com que eu enxergo o mundo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês
e até o próximo vídeo.